Vamos lá. Na aula passada, nós trabalhávamos não mais com a evolução histórica num contexto mundial. Nós trabalhamos com a responsabilidade agora daquilo que diz respeito ao país. E veja, a evolução histórica no Brasil é bem simples. Primeiramente, em até 1891, eu não tinha possibilidade de pleitear indenização. Entretanto, o Código Civil vem e resolve bem a situação, por quê? Porque ele adotou a responsabilidade subjetiva. Você fala, não é o ideal. Não, o ideal não é. Mas é aquilo que ele diz, para quem não tinha nada, ter um pouco já é alguma coisa, né? Já é relevante. Só que de 16 nós temos depois, em 1946, aí sim, uma grande mudança. Qual é essa grande mudança? Vem com a Constituição de 46. Adota a responsabilidade, objetiva. O que você tem que lembrar? A responsabilidade objetiva do Estado não é fruto, não é inovação, não é, digamos, a novidade da Constituição Federal atual. Não. Lá na década de 40, eu já tinha a responsabilidade objetiva do Estado. O que a Constituição Federal fez foi melhorar, foi confirmar realmente que o Estado tem como regra o dever de indenizar numa responsabilidade objetiva. Isso é ótimo, isso é perfeito, mas dê a César o que é de César, né? Surge mesmo na década de 40, em 1946. Então a responsabilidade objetiva no Brasil surge aqui, século passado. E depois a Constituição de 88 confirma, mantém a responsabilidade objetiva do Estado. Que beleza, bem fácil, bem tranquilo. Aí nós temos, né, num dado momento eu falo de responsabilidade objetiva, no outro momento eu falo de responsabilidade subjetiva, e aí a pergunta é, mas Barbieri, no fundo, quais são as distinções entre a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva? Bom, a responsabilidade objetiva ela se configura com 3 elementos: conduta, dano e nexo causal. Não sei se você, mulher que está me assistindo, tem algum cachorrinho, algum animal de estimação, ou se você, homem que está me assistindo, já teve ou tem uma namorada que tem um cachorro, algo que o valha. Geralmente, as mulheres tratam seus animais de estimação como se fossem seus filhos. Jefferson, já passou por isso, Jefferson? Jefferson confirma. Muito bem. Aí ela chega em casa, vem aquele cachorro fedorento, horrível. Ela fala, ai filhinho, vem com a mamãe. Um dia, com uma ex-namorada, eu brinquei e falei, sabe que ele puxou mesmo para a mãe? Achou ruim, ficou de bico. Não entendi, né? Não entendi. Ela falou que foi uma brincadeira de mau gosto. Tudo bem. Aí me diga só, aquele pequeno cachorrinho, cachorro tem que ter porte, tem que ser grande, né? Desse tamanho um cachorro, não é um rato. Aquele pequeno cachorrinho vai e morde alguém. Aí você fala, tá vendo? Teve conduta. Conduta é própria do ser humano. Ah, então cuidado. Cuidado porque aquele filhinho de 4 patas que você, seu namorado, sua noiva, sua esposa, sabe lá quem, tem, não tem conduta. Você fala, professor, mas ele é muito quase gente. Quando ele aprender a falar, e a gente volta a conversar. Enquanto ele não fala, não adianta. Professor, mas ele fala, tá bom, beleza, não tem problema. Cada qual com seu cada qual. Só quem pode ter conduta é o ser humano. E aí lá no direito penal tem a história do cara que tem um cachorro bravo, que manda aquele cachorro atacar outra pessoa. Aí aquela pessoa mata o cachorro, ele agiu em quê? Legítima defesa, estado de necessidade. Aquele papo todo do lado do direito penal, que é o lado negro da força. Não se preocupe com isso. Digo, se quem tem conduta é o homem, então o comportamento humano, de alguma forma, dentre vários casos concretos, fez com que acarretasse o dano. Mas imagina, tem que ter uma relação, tem que ter uma ligação entre a conduta e o dano. Porque se a conduta estiver dissociada do dano, não tem como ter responsabilidade a princípio. Essa ligação, esse fio condutor, esse elemento que é responsável pela causa estar ligada ao efeito, nós chamamos de nexo causal. Então veja, numa responsabilidade objetiva, eu preciso do quê? Eu preciso da conduta,
que essa conduta acarrete um dano e que entre a conduta e o dano exista o nexo causal. Que entre a conduta e o dano tem essa relação de causa e efeito. Porque se não tiver a relação de causa e efeito, sinto em lhe dizer, não há possibilidade da indenização. Então, no mínimo, hoje no Brasil, como regra, nós vamos chegar daqui que eu vou falar para você de uma mudança, eu tenho 3 elementos de responsabilidade. Esses 3 elementos precisam estar dentro da configuração para que eu consiga a responsabilidade. Mas cuida, essa é a responsabilidade objetiva. Essa é a responsabilidade objetiva. Porque eu tenho também a responsabilidade subjetiva. Enquanto a responsabilidade objetiva ela se satisfaz com 3 elementos, a responsabilidade subjetiva ela precisa ir além. A responsabilidade subjetiva ela exige, sim, conduta, que essa conduta tenha causado um dano e que entre a conduta e o dano eu tenha o nexo causal. Que entre a conduta e o dano eu tenha o nexo causal. Mas calma. Calma, porque nós temos que dar um passo à frente. Na responsabilidade subjetiva, eu tenho que analisar a vontade, tenho que analisar a intenção. Será que realmente queria ou desejou? Ou será que mesmo não querendo era previsível? Será que mesmo não querendo, falhou? Se queria, se desejava, se teve a intenção, dolo. Vontade livre, consciente da prática de um ato. Agora, pode ser que não tinha intenção, pobre coitado, não desejava, mas ainda assim tivemos o resultado dano. E aí eu estou falando do quê? Eu estou falando da culpa. Porque a culpa, na falha, na inobservância de um dever de cautela, essa culpa ela se reflete em imprudência, negligência e imperícia. A imprudência, a negligência e a imperícia, cada qual no seu quadrado. O indivíduo fura o sinal vermelho, vem com seu veículo, o sinal fechou, ele não para, acelera, fura o sinal. Ele agiu, concorda? E aí você vê no jornal que diante a imprudência do motorista, tivemos o acidente de trânsito. Se você perguntar para ele, você quis causar o acidente? Ele fala, não. Mas espera lá. Ele acelera e quando ele age, quando ele atua, ele foi o quê? Imprudente. Então a imprudência exterioriza uma ação. Mas pode ser também que ele fala, não vou fazer nada não, deixa. Esse deixa, não vou fazer nada, negligência. Negligente, sem sombra de dúvida. Omissão. E aí você fala, Barbieri, então parou. Porque se com a ação ou com a omissão nós temos a responsabilidade, não tem mais o que falar. Calma. Calma, porque ainda nos resta imperícia. E é muito comum, né? Jornais, imprensa escrita, vira e mexe e tem lá a notícia. Fulano de tal causa um acidente por imprudência, por negligência e imperícia. Você fala, meu Deus do céu, como esse sujeito é bom. Não tem como, não. Vamos escolher. Ou ele agiu ou ele se omitiu. Aí você fala, então chega. Que papo é esse de imperícia? Perito, perícia, tem aquele que domina as artes, que domina a técnica da sua profissão. O inverso, o imperito, é aquele que não domina. O imperito é aquele que não tem o mínimo de condição para exercer aquela profissão. Brincadeiras à parte, se Deus o livre, qualquer um de nós causarmos um acidente, ou nós causamos um acidente por imprudência ou negligência. Se o motorista de ônibus, no exercício da função de motorista, causar o mesmo acidente, ele foi imperito. O médico que esquece lá o bisturi, que esquece um instrumento dentro da paciente depois da cirurgia, que faz uma bobagem durante a cirurgia, ele foi imperito. O chefe de cozinha que deixa o arroz queimar, foi o quê? Foi imperito. Entendeu? Então não dá para você falar que alguém causou um acidente por imprudência, negligência e imperícia, é forçar a amizade. Tecnicamente não dá. Então, no fundo, qual é a diferença entre a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva? Na responsabilidade objetiva, 3 elementos. Na responsabilidade subjetiva, eu repito os 3 elementos, não tem como fugir deles. Porém, agora o elemento vontade, a intenção,
o dolo ou a culpa. E a culpa se reflete em outras 3 modalidades. Culpa enquanto imprudência, culpa enquanto negligência, culpa enquanto imperícia. Entendeu? Viu como é fácil? Que não é nenhum bicho de 7 cabeças? É assim que nós trabalhamos. A diferença entre a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva não é na conduta, não é no dano e não é no nexo causal. Isso é idêntico entre as duas. A grande diferença, a grande peculiaridade é que na responsabilidade subjetiva eu preciso necessariamente demonstrar a intenção. E se eu não demonstro a intenção, sinto muito, não terei minha indenização. Ó, até rimou. Entendeu? Visualizou bem, porque se você não entendeu isso aqui, fica difícil depois para nós trabalharmos nos casos concretos. Você tem que entender. Fácil. E agora, afinal de contas, o que é o fato do serviço, o que é a falta do serviço? São sinônimos. A responsabilidade objetiva, também conhecida como fato do serviço. A responsabilidade subjetiva como falta do serviço. Isso para cair em prova e trocar a informação é um tapa. Fato do serviço é o simples fato. É pelo risco inerente que você tem o dever de indenizar. Pelo simples fato, pelo risco inerente, por você, do nada, ter uma situação em que você tem sim que indenizar, você e Estado. Porque quando você assume aquela prestação daquele serviço, o exercício daquela função, você atraiu para si os riscos. O que eu posso fazer? Vai ter que indenizar. Entendeu? Agora, a responsabilidade subjetiva, a falta do serviço, as coisas aqui mudam. Porque a falta do serviço, você lembra do L aqui, ó, do serviço realizado com falha, do serviço realizado de forma equivocada. Essa é a diferença. Pelo simples fato do serviço, fato, se acarretou o dano, se impôs ao particular um prejuízo, tem que indenizar. Agora, pela falta do serviço, eu preciso ir além. Eu preciso demonstrar a falha, eu preciso demonstrar a culpa, o dolo. Por isso que eu falo, para fato do serviço, responsabilidade objetiva, para falta do serviço, responsabilidade subjetiva. Pronto. Caminhamos mais um pouco. CESP gosta disso aqui. Fique esperto. Aí nós chegamos na análise do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Vamos fazer a leitura primeiro do 37, parágrafo 6º, depois nós vamos dissecando aqui o 37, parágrafo 6º. Olha só, vamos lá. A base constitucional da responsabilidade civil do Estado. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Também é o seguinte, joia. Olha o 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas as de direito privado, qualquer uma, não. Prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurar o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Na próxima aula, nós vamos recortar esse artigo conforme está na tela. A gente se vê, até lá, um grande abraço para você, fica com Deus, a gente se fala.